Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Humberto Moreira Espíndola e esse é o meu canal informativo para vocês. Antes de continuar assistindo, não deixa de se inscrever e apertar aqui no sininho para receber as minhas atualizações, beleza? Galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante e importantíssimo para quem está estudando bioquímica, para quem está estudando metabolismo energético, especialmente falando aí do metabolismo proteico. O que são proteínas? Proteínas são macromoléculas que contêm na sua estrutura aminoácidos. Quando você come uma proteína, essa proteína vai ser digerida e do processo de digestão ela vai liberar os seus aminoácidos correspondentes e esses aminoácidos serão absorvidos, vão para a tua corrente sanguínea e serão distribuídos para as células que precisem desses aminoácidos. Então, vão entrar na síntese de novas proteínas e uma parte importante desses aminoácidos provenientes das proteínas, em torno aí de 20%, vai ajudar nas tuas necessidades energéticas. E aí, juntamente lá com o carboidrato, que é a glicose que você ingeriu, juntamente com os lipídios, que também fazem parte desse processo de geração de energia, esses aminoácidos também poderão ser usados para isso. Aí existe um processo importantíssimo para que esse aminoácido consiga gerar energia, que é o chamado processo de desaminação dos aminoácidos. O que vocês estão vendo aqui atrás do quadro é exatamente todo esse processo que acontece de desaminação dos aminoácidos provenientes das proteínas e de que maneira que eles poderão gerar energia. Vale lembrar o seguinte, o nitrogênio que está presente nas proteínas, entenda-se aí o nitrogênio que está presente nos aminoácidos, ele é extremamente importante para o metabolismo. Mas, uma vez que ele foi retirado do aminoácido, ele precisa ser convertido ele vai ser convertido em amônia, né, o amônio, e esse amônio será incorporado na ureia, que é o produto de excreção desse nitrogênio. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é exatamente o processo bioquímico envolvido, as etapas bioquímicas envolvidas no processo de desaminação desses aminoácidos até a formação da ureia, que será excretada principalmente através da urina. Vamos entender um pouquinho isso aqui, como é que funciona? Se liga! Vamos imaginar que aqui nós temos um hepatócito, ok? A célula hepática. Então aqui, essa região será o nosso citosol hepático e aqui nós temos a mitocôndria do hepatócito. Todo esse processo vai acontecer do começo ao fim lá dentro do hepatócito, ok? Vejam, aqui nós temos uma estrutura básica de um aminoácido extremamente importante e prevalente nas proteínas, que é a alanina. Esse aminoácido alanina é extremamente simples. Aqui nós temos o carbono quiral dela, aqui a função carboxila, ácido carboxílico. Aqui nós temos uma metila, ligada aqui embaixo nesse carbono quiral. E lá no cantinho esquerdo nós temos o grupamento amina, que é o que caracteriza o aminoácido alanina. Como vai funcionar o processo de geração de energia a partir da alanina? Através das reações de desaminação e que depois vai combinar com a produção de ureia, né? Lá no final vai ter a produção de ureia. Se liga. A alanina, para que ela gere energia, tá? Eu preciso utilizar esse canto que vocês estão vendo aqui, ó, circulado de roxo, tá? Esse pontilhadinho roxo. Isso daqui é o chamado cetoácido ou esqueleto de carbono que precisará ser utilizado para a geração de energia. Como é que funciona isso? Eu primeiro tenho que ter um processo de retirada do grupamento amino que aqui está. Quando eu tiver esse processo de retirada do grupamento amino, tudo isso que sobrar vai ser convertido em princípios, em elementos que fazem parte do processo de respiração celular. Especificamente, nós estamos falando de componentes que fazem parte do ciclo de Krebs. Então, resumidamente, os aminoácidos em geral, quando eles, depois de terem essa retirada do grupamento amino,
esse esqueleto de carbono poderá ser transformado nesses elementos que geram energia lá no ciclo de Krebs. É dessa forma que os aminoácidos geram energia, ok? De uma maneira muito resumida, muito direta, muito simples. Agora, como é o processo de desaminação? Isso aqui é uma parte que geralmente gera bastante dúvida na cabeça dos estudantes que estão aí trabalhando, estudando a bioquímica das proteínas, dos aminoácidos. Se liga. Nós vamos ter aqui o processo de desaminação, que é essa retirada do grupamento amino do aminoácido, é composto basicamente de duas reações diferentes. A primeira é chamada de transaminação. O que é a transaminação? É uma reação que vai acontecer com os aminoácidos, aqui eu vou dar o exemplo da alanina, no citosol da célula. Aqui nós estamos pensando no citosol hepático, ok? A transaminação, ela é composta de duas etapas. Como são essas duas etapas? Na primeira etapa, nós temos a ação de uma enzima chamada alanina aminotransferase, são as chamadas aminotransferases, que antigamente era chamado de transaminase, né? A alanina aminotransferase, o que ela faz? É uma enzima que retira o grupamento amino da alanina e transfere para um aceptor de grupamentos amino, que é o alfa-cetoglutarato. Esse aqui é aquele mesmo que está lá no ciclo de Krebs. O alfa-cetoglutarato, quando ele recebe o grupamento amino, ele torna-se um outro aminoácido, que é o glutamato. Então o glutamato ele tem uma participação super importante aqui nesse processo. Isso é a primeira etapa da transaminação. A segunda etapa da transaminação é quando nós teremos a ação da enzima aspartato aminotransferase, que é outra dessas aminotransferases, ou transaminases, como era antigamente chamada. E a AST, o que ela faz? Ela vai transferir o grupamento amino do glutamato para um segundo aceptor, que é o oxalacetato, que, diga-se de passagem, também faz parte do ciclo de Krebs. Se você não lembra o ciclo de Krebs, dá uma olhadinha aqui no meu canal, que tem um vídeo onde eu faço um resumão do ciclo de Krebs, ok? Onde eu falo desses dois aqui. Quando o oxalacetato recebe esse nitrogênio do glutamato, ele torna-se um outro aminoácido, também de caráter ácido, chamado aspartato. E esse aqui é o produto final da reação de transaminação. Vale lembrar o seguinte, aqui eu estou mostrando da alanina, porque essas duas enzimas são enzimas intracelulares, né, do hepatócito, e de tecido muscular também, mas especialmente do hepatócito, e que servem inclusive como método diagnóstico. Se você tiver com essas enzimas alteradas na tua corrente sanguínea, pode ser um sinal de lesão hepática, ok? Porque esse processo ele é muito prevalente e muito importante, né, dentro do hepatócito. Beleza? Então isso aqui é a transaminação. Só que é o seguinte, estão vendo esse glutamato que está aqui? O glutamato que ficou no citosol, ele pode sofrer ação da AST e formar o aspartato. Beleza, até aí tudo ok. Mas como eu sempre digo, a bioquímica ela não é uma coisa matemática, né? Isso daqui é uma coisa biológica. Então, esse glutamato que aqui está, que foi formado aqui na no citosol aqui do hepatócito, uma parte desse glutamato poderá migrar, poderá entrar na mitocôndria, mais especificamente na matriz mitocondrial. E uma vez que ele entre na matriz mitocondrial, ele poderá sofrer ação da enzima glutamato desidrogenase. E o que é que a glutamato desidrogenase faz? Ela vai é responsável pela chamada desaminação oxidativa. Como funciona a desaminação oxidativa? É muito simples. O glutamato que aqui entrou, se tiver faltando energia, a energia na geração de ATP, significa que eu posso ter aqui um excesso de moléculas de adenosina difosfato, ADP. Essas moléculas de adenosina difosfato vão regular a atividade da glutamato desidrogenase, ativando esse processo.
E o que vai acontecer? É simples. A glutamato desidrogenase, ela usa como coenzima o NAD, que entra na reação para fazer a oxidação do glutamato. Portanto, ele capta o hidrogênio do glutamato. E o resultado dessa ação da glutamato desidrogenase é a formação do alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato dentro da mitocôndria, ele vai automaticamente se tornar um substrato do ciclo de Krebs. Então é por isso que quando você tem uma falta de energia, pela presença da adenosina difosfato aqui dentro, nós teremos essa conversão acelerada, ok? Tá, só que é o seguinte, além de formar o alfa-cetoglutarato, nós temos a formação de outra molécula importante aqui dentro, que é o amônio, NH4, né, protonado. Esse amônio, pessoal, que foi formado aqui dentro da matriz mitocondrial, ele não vai poder ficar aqui. Ele não vai ficar aqui assim dando sopa. Ele precisa ser utilizado agora para a formação de uma molécula importante, que é a ureia, para que ele possa ser excretado posteriormente. Nós não podemos ter sobra de amônia circulando, uma vez que essa sobra de amônia circulando significa toxicidade. Ela é extremamente tóxica, extremamente neurotóxica principalmente. E aí nós vamos ter, então, o famoso ciclo da ureia. A partir daqui, como vai funcionar isso? O ciclo da ureia, ele tem algumas etapas, tá? Com algumas enzimas bem específicas. Vejam como é interessante esse processo. A amônia, ou amônio que foi produzido aqui, eu puxei para cá, né, para facilitar nosso entendimento. Esse amônio, ele vai ser condensado com o dióxido de carbono que está sendo produzido a partir do ciclo de Krebs, que essa é uma das funções do ciclo de Krebs, gerar CO2. Essa condensação do amônio com o CO2 é realizado pela enzima carbamoil fosfato sintetase 1. Essa enzima utiliza 2 moléculas de ATP, ou seja, portanto ela gasta energia para fazer essa condensação. Qual é o resultado disso? A molécula carbamoil fosfato. Essa reação só acontece se eu tiver na presença dessa molécula chamada N-acetilglutamato. Toda vez que houver falta de energia, que eu precisar estimular essa produção, né, essa quebra aqui com formação de alfa-cetoglutarato e amônio, essa enzima aqui não é exatamente uma enzima, né? Ele é um modulador da enzima carbamoil fosfato sintetase 1, ele vai ser produzido. Então você comeu proteína lá, por exemplo, está digerindo proteína, essa molécula vai ser produzida para ativar a carbamoil fosfato sintetase 1. Primeira reação é essa. Segunda reação, nós temos um aminoácido chamado ornitina que está lá no citosol da célula, né, do hepatócito aqui nesse caso. A ornitina, ela é captada, ela vem para dentro aqui da matriz mitocondrial e por meio da ação da enzima ornitina transcarbamoilase, ela vai fazer uma condensação com o carbamoil fosfato que foi produzido aqui da primeira reação, e com isso nós formamos um outro aminoácido importante que é a citrulina, dentro ainda da matriz mitocondrial. São 2 reações que acontecem dentro da matriz mitocondrial. A citrulina que foi aqui produzida, para onde ela vai? Ela agora vai sair da mitocôndria e fora da mitocôndria, já no citosol, ela vai ser condensada com quem? Olha, com esse aspartato que foi produzido a partir da transaminação. Olha que interessante. Esse aspartato que foi produzido da transaminação, ele vai ser incorporado com a citrulina para quê? Para que esse grupamento amino também seja incorporado na ureia para a posterior excreção dessas moléculas. E aí, com isso, como é que vai acontecer essa reação? A enzima arginino-succinato sintase fará essa condensação de aspartato mais citrulina, formando o arginino-succinato. O arginino-succinato vai sofrer a ação da arginino-succinato liase,
que fará a clivagem, ou seja, a quebra do arginino-succinato, formando duas moléculas. O fumarato, que também poderá entrar no ciclo de Krebs. Fumarato também é um substrato do ciclo de Krebs para geração de energia. E do outro lado nós temos o outro aminoácido arginina. Aminoácido extremamente conhecido, arginina. Aí aqui tem uma questão interessante que é o seguinte. A enzima arginase, ela só é produzida lá no hepatócito. Então o único órgão que consegue fazer essa última clivagem aqui é de fato o hepatócito. Por isso que ele é o mais importante quando a gente fala sobre esse processo de metabolização dos aminoácidos. A enzima arginase, o que ela vai fazer com a arginina? Ó, o nome até tá me dizendo aqui qual é o substrato da arginase. Ela simplesmente vai produzir uma hidrólise, então ela utiliza a molécula de água para isso, que está no citosol. E a arginase, com a atividade com essa ação hidrolítica, né, da água, separa a molécula de arginina em ornitina, que depois poderá novamente ser usada nesse ciclo, e do outro lado forma finalmente a ureia, que é essa molécula extremamente simples, não é? Ela tem aqui uma carbonila, carbono com uma dupla O, isso daqui vem exatamente aqui do CO2, daqui desse início do processo, e as duas aminas que aqui estão, os dois grupamentos amina, um vem do amônio e o outro vem do aspartato. Essa ureia que foi produzida, agora aqui no citosol do hepatócito, ela cai na corrente sanguínea, será filtrada lá pelo néfron, vai cair no filtrado glomerular, né, ao nível dos rins, será incorporada na urina para posterior excreção através da urina. 90% dos compostos nitrogenados da urina é feito de ureia. Então vejam a importância que é a produção dessa ureia, tá? Uma parte da ureia pode ser também transferida para o intestino, e lá no intestino nós temos a enzima urease, que é produzida pela microbiota intestinal, que pode quebrar essa molécula de ureia, tá? Essa parte que é quebrada, liberando novas moléculas de amônia, essa amônia pode ser reabsorvida ou excretada via fezes, tá? Mas uma parte dela é reabsorvida e depois ela precisa ser novamente colocada nesse sistema para ser excretada, ok? Então, esse foi o esquema aí, desde o momento que nós temos o aminoácido, podendo ser gerador de energia, todo o processo de desaminação, que é transaminação e desaminação oxidativa, e o ciclo da ureia, que serve para a produção dessa molécula, que tem uma importância enorme, uma vez que ela é responsável pela excreção dos compostos nitrogenados não proteicos provenientes dos aminoácidos, ok? Espero que vocês tenham curtido, esse assunto é muito interessante e importante, e aguardem que vem aí novos vídeos para vocês. Tchau!